Saudações, investidor! Tudo bem com você? Você está no canal Aportando Conhecimento e no vídeo de hoje a gente vai falar do fundo imobiliário VGIR11, ou também muito conhecido como VGIR, e vamos tentar entender se esse fundo imobiliário é uma grande oportunidade ou só uma cilada. Porque na verdade esse fundo imobiliário ele vem chamando muita atenção por estar pagando altos rendimentos e também por ser uma cota base 10, igual ao outro fundo imobiliário da Valora, que é o VGHF, que a gente falou no vídeo de ontem. Mas basicamente muita gente que começa investindo em fundos cota base 10, simplesmente porque eles têm aí um preço unitário menor. Se você pegar basicamente o rendimento de um fundo imobiliário cota base 10, você vê que ele é em média aí 10 vezes menores do que um fundo imobiliário cota base 100. O que na prática não faz tanta diferença se você tem um fundo cota base 10 ou um fundo cota base 100. Na verdade, o que mais vai importar é todo o resto do fundo imobiliário. Então, nesse vídeo daqui, a gente vai discutir um pouquinho sobre o VGIR. E aqui a gente tem a cotação desse fundo imobiliário, atualmente ele vem sendo cotado a R$ 9,30 e tem pagado um dividend yield de mais de 16% nos últimos 12 meses. E aqui a gente consegue ver que ele se mantém durante a maior parte do tempo muito próximo ali do valor dos R$ 10. E a gente consegue ver que no valor patrimonial desse fundo imobiliário, que é de R$ 9,62, atualmente ele vem bem em linha com o valor patrimonial. Então, na verdade, no momento atual, a gente tem vários fundos imobiliários de papel que estão extremamente descontados, e esse não é o caso do VGIR. Conforme a gente consegue ver aqui, ele vem em linha com o seu valor patrimonial. E conforme a gente consegue ver aqui, o objetivo desse fundo imobiliário é investir em certificado de recebíveis imobiliários, o famoso CRI. Ou seja, o VGIR, na verdade, ele é um fundo imobiliário de papel, e por isso que ele estava pagando um rendimento tão alto assim. E um ponto interessante do VGIR é que ele é um fundo imobiliário de papel que a maioria dos seus CRIs são atrelados ao CDI. Ao contrário da maioria dos outros fundos imobiliários de papel que tem aí CRIs atrelados ao IPCA. Um outro ponto interessante do VGIR é entender as taxas que o investidor está pagando. Então ele está pagando de taxa de gestão e de administração 1% ao ano, o que é um valor muito em linha com os outros fundos imobiliários, só que ele está pagando uma taxa de performance, que é de 20% do que exceder o rendimento do CDI. E aqui vem um ponto muito interessante de se analisar, que um fundo imobiliário de papel com taxa de performance, na minha opinião, não faz muito sentido para o investidor. Porque o gestor ele pode tomar mais risco nesses CRIs para receber um rendimento maior e com isso ele receber uma taxa de performance maior. Porque como um CRI é um ativo de renda fixa, ou seja, o CRI ele é um ativo de renda fixa dentro do VGIR, que é um ativo de renda variável. Tem muita gente que confunde essa parte daqui. Mas como ele é um ativo de renda fixa, você sabe quanto que você vai receber por esse CRI. Então, na verdade, não é tão interessante assim, na minha opinião, um fundo imobiliário de papel ter taxa de performance. Eu, quando vou escolher os meus fundos imobiliários de papel, eu já tiro, já de primeira, todos os que têm taxa de performance, porque eu acho que não faz sentido para o investidor ficar pagando uma taxa de performance, principalmente alta como essa, 20% do que excedeu o CDI, para um fundo imobiliário de papel que tem CRIs já atrelados ao CDI. Então, conforme a gente consegue ver aqui, essa linha vermelha é a linha do rendimento do CDI no período, enquanto essa linha cinza aqui é o valor distribuído de rendimentos mensais que ele vem distribuindo, e a linha aqui mais azul é a linha de quanto ele realmente gerou. Então, na verdade, tem alguns meses que ele paga um pouco mais do que ele gerou, porque ele tem algumas reservas acumuladas, mas a gente consegue ver que todo mês esse fundo imobiliário, o VGIR, ele fica acima do CDI. E, na verdade, é muito fácil para ele bater o CDI, porque, na verdade, esses CRIs que eles têm em carteira já são atrelados ao CDI. Ou seja, eles vão corrigir pelo valor do CDI e mais uma taxa real. E quando a gente fala qual taxa vai ser essa, a gente vai discutir isso agora. Mas antes de tudo, se você for novo aqui no canal, eu vou pedir para você se inscrever para ficar por dentro dos próximos vídeos, e se você já for inscrito, eu vou pedir para você deixar o like no vídeo para ajudar a divulgação do canal. Mas agora sim, falando sobre aonde o VGIR investe, a gente pode ver que mais de 95% do patrimônio, ou seja, 95% de todo o dinheiro do VGIR, ele investe em CRIs. Ele tem aqui uma pequena parcela em caixa, que é interessante esses fundos imobiliários de papel terem uma parcela em caixa para fazer algumas arbitragens que eles acham interessantes. E quando a gente olha os CRIs que ele tem em carteira, a gente consegue ver que 95% são atrelados ao CDI e 5% ao IPCA.
Ou seja, a taxa desses CRIs, 95% vão corrigir pelo CDI mais uma taxa real, enquanto 5% vão corrigir pelo IPCA mais uma taxa real. E conforme a gente consegue ver as taxas aqui, a parte do CDI, eles corrigem a uma taxa de CDI mais 4,8. Então, se você comprar o VGIR no valor patrimonial, você vai receber IPCA mais 4,8 e desse valor aqui você tem que considerar taxa de performance e taxa de administração e de gestão. E como a gente viu, a taxa de performance é relativamente alta, não é um valor que, na minha opinião, é aceitável de se pagar e por isso que eu não invisto no VGIR, mas aí fica a opinião de cada um. E também na parte de IPCA, a taxa dele é IPCA mais 8,6. E aqui a gente consegue ver, desde a criação do fundo imobiliário VGIR, que ele vem andando muito em linha com o IFIX. O IFIX sendo, então, a média de fundos imobiliários. Então a gente consegue ver que desde 2018, quando esse fundo foi criado, atualmente ele vem ali bem próximo do IFIX. Mas vale ressaltar também que existem outros fundos imobiliários de papel muito parecidos com o VGIR, só que sem aquela taxa de performance que não é tão interessante assim, na minha opinião, como por exemplo o KNRI. E por isso que no momento atual eu vou estar recomendando que você assista o vídeo que a gente tem aqui no canal sobre o KNRI, que é um outro fundo imobiliário de papel atrelado a CRIs, que na minha opinião também é bem interessante. Gente, forte abraço e até o próximo vídeo.